É fato que as pessoas fora dos padrões estéticos, como os obesos, não devem sofrer preconceito. Por outro lado, o excesso de peso pode sim trazer riscos à saúde. Vamos falar mais sobre isso? Continue comigo. Olá, eu sou Jaque Aimee e esse é o canal Aimexa-se. Seja muito bem-vindo. No vídeo anterior nós fizemos uma reflexão a respeito da romantização da obesidade, se ela existe ou não. Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição para você assistir. E já se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum outro vídeo. Aproveitando o gancho desse vídeo anterior e a proximidade do dia 4 de março, que é considerado o Dia Mundial da Obesidade, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa condição patológica. Falamos no vídeo anterior que a obesidade não é desleixo e nem falta de vontade, e sim uma doença e que nesse sentido nenhuma brincadeira ou preconceito deveria acontecer sobre esse estado. Dito isso, nós vamos para o extremo oposto. Algumas pessoas acreditam que a luta contra a discriminação está se confundindo com uma romantização da obesidade. Então nós vamos supor que essa romantização exista mesmo e vamos conversar um pouquinho sobre os problemas de se transmitir a mensagem de que ser obeso é saudável. Ser obeso não é saudável, nós também já sabemos isso pelo vídeo anterior. E reparem que eu não estou falando aqui de uma questão estética ou de beleza, e sim de saúde e qualidade de vida. Quando a gente vê uma pessoa muito acima do peso, por mais que a gente não saiba os hábitos de vida dela, os hábitos alimentares, os hábitos de treino, é visível que a porcentagem de massa gorda e o perímetro da cintura dela estão bem acima dos valores considerados valores saudáveis. E a conversa poderia ser a mesma para pessoas de muito baixo peso, porque o risco de mortalidade ele apresenta uma curva em J, onde é tão perigoso ter um IMC, índice de massa corporal, abaixo de 18,5 kg por metro quadrado, considerado baixo peso, quanto ter um IMC acima de 30 kg por metro quadrado, já considerado obesidade. Eu vou tentar colocar aqui a figura para vocês visualizarem essa relação entre IMC e mortalidade. Na figura em questão, vocês podem ver a mortalidade por todas as causas, mortalidade por doenças transmissíveis, por doenças não transmissíveis e mortalidade por lesões ou causas externas. A parte de cima refere-se a toda a população do estudo. A parte de baixo refere-se apenas às pessoas que nunca fumaram. A gente pode ver que só a mortalidade por lesões ou causas externas que essa relação variou, não apresentando essa associação em J. A gente percebe então que há um meio termo a ser valorizado. Combater a gordofobia não é louvar a obesidade mórbida. Da mesma forma que não é qualquer pessoa com IMC acima de 25 que precisa urgentemente de uma dieta, porque senão a gordura vai matar a pessoa. O grande problema do século XXI e das redes sociais é que as opiniões confundem-se com fatos científicos e estatísticos. E felizmente a ciência não quer saber a opinião de ninguém. Não é porque a gente acha que ter um IMC acima de 30 que é considerado obesidade, é saudável, que a nossa pressão arterial, o nosso colesterol, nossos triglicerídeos, a nossa glicemia vai baixar. E a Covid comprovou isso quando mostrou dados de internação e mortalidade substancialmente maiores em pessoas obesas, sendo a obesidade o segundo maior fator de risco para a hospitalização depois da idade. Tá bom, já que eu já entendi isso, mas e se a pessoa obesa for fisicamente ativa? Apesar do exercício físico poder amenizar parcialmente os efeitos negativos da obesidade, o excesso de peso por si só está associado a um aumento substancial na prevalência de risco cardiovascular. Um estudo grande feito sobre isso, com mais de 500 mil pessoas, mostrou um risco maior de hipertensão 4 vezes maior
e um risco 2 vezes maior de hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, e também de diabetes 2 vezes maior em obesos ativos do que em pessoas sedentárias com peso normal. Há até estudos mais otimistas em relação ao fator protetor do exercício físico, como por exemplo um estudo que mostrou risco similar de eventos cardiovasculares em obesos ativos e em pessoas ativas de peso normal. Mas esse estudo em questão, que foi feito na Holanda, a categoria ativa foi composta por pessoas que realizavam em média 4 horas de atividades entre caminhada, bicicleta, jardinagem, exercício físico e esporte, o que não corresponde à realidade brasileira. Há também uma revisão bibliográfica que concluiu que o risco de mortalidade é menor em pessoas com alto IMC e alta aptidão cardiorrespiratória do que em indivíduos com IMC normal e baixa aptidão física. Mas isso não acontece com o risco de diabetes e na prevalência de fatores de risco cardiovascular. Então, o exercício físico e a sua consequente aptidão cardiorrespiratória, eles podem reduzir sim o risco de doenças cardiovasculares e o risco de mortalidade em geral, mas esse risco ainda continua sendo maior nesses obesos ativos do que em indivíduos sedentários com peso normal. Mesmo os indivíduos incluídos no grupo de obesidade metabolicamente saudável, que são aqueles obesos que não têm hipertensão, não têm diabetes, têm valores de colesterol e de triglicerídeos normais. Ainda assim, esses obesos metabolicamente saudáveis ainda têm riscos cardiovasculares maiores do que pessoas com peso normal, saudáveis também. Falei tudo isso para dizer que é sim necessário olhar para o indivíduo como um todo, na plenitude do seu estilo de vida, seus hábitos alimentares, seus hábitos de treino, tabagismo, alcoolismo, entre outros. Mas, no final das contas, o seu IMC e, mais importante ainda, a sua porcentagem de gordura corporal, a sua gordura visceral, vão ter um impacto grande sobre a sua qualidade de vida. Por isso, nós devemos sim ter empatia e não sermos preconceituosos com as pessoas obesas, mas, ao mesmo tempo, é perigoso romantizar essa positividade corporal e a mensagem de que ser obeso é saudável desde que se treine e se sinta confortável com o próprio corpo. Apesar de que, na minha opinião, a obesidade raramente é romantizada e a maioria das pessoas obesas que são acusadas de romantizar a obesidade estão, na verdade, simplesmente tentando viver uma vida normal. Só para deixar bem claro, não é necessário ter um percentual de gordura de 7% para homens ou 19% para mulheres. É perfeitamente possível ser saudável tendo um pouquinho de peso a mais, ainda mais se você tem bastante massa muscular, desde que o seu treino e a sua alimentação estejam dentro do recomendado. Mas existem linhas que a gente deve ter atenção. E essas linhas parecem ser um IMC acima de 30 kg por metro quadrado, a porcentagem de gordura acima de 22% para homens e acima de 35% para mulheres, e perímetro de cintura acima de 102 cm para homem e acima de 88 cm para as mulheres. Caminhando para o fim, eu devo ressaltar também que o combate à obesidade não se faz piorando a relação da pessoa com a comida, com desafios sem carboidrato, desafios sem glúten, dieta da moda ou tendo uma atitude gordofóbica para com os obesos. Esse combate se faz reconhecendo o problema, percebendo os múltiplos fatores que causam esse problema e tendo uma empatia assertiva, não tóxica, não culpabilizante. Inclusive, se você está precisando de ajuda nesse sentido, me siga nas redes sociais e entre em contato para uma consultoria. Por hoje é isso. Concluindo, aceitar e normalizar corpos fora dos padrões estéticos habituais é ótimo,
Mas romantizar a obesidade também é arriscado, mesmo que se pratique exercícios físicos. Agora, me conte aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nesse vídeo e não deixe de compartilhá-lo com aquele amigo seu que está nitidamente obeso, mas não sabe dos riscos que corre. Um beijo e até o próximo vídeo.